vai atingir também outros órgãos como pâncreas, sistema nervoso, sistema endócrino e assim sucessivamente, tá certo? Voltando aqui à musculatura, aí você tem o bíceps femoral, né? O músculo glúteo, que é justamente o músculo aí do famoso bumbum, né? Essa parte glútea, aonde se aplica injeções, tá? Se faz procedimentos invasivos. Procedimentos invasivos fazem mais no glúteo e na parte do mastoide, tá? E do deltoide, nessa parte da musculatura aqui, né? O músculo também tibial, anterior, posterior e assim sucessivamente, né? O corpo, ele é formado, ele é sustentado pelos ossos, tá? E os ossos são revestidos pelos músculos e pelos tendões. Aí você tem aí os tipos de músculos. Como é que se classificam os músculos? Quais são os tipos desses músculos? Primeiro, tá? Quanto à execução das atividades, tá? Das ações. Quanto à execução das ações, ele pode ser voluntário e involuntário. O nome já está dizendo, voluntário, ele tem controle próprio. Nós controlamos o músculo. Quer ver um exemplo de voluntário? Isso aqui, ó. Esses músculos são voluntários, porque eles estão obedecendo o meu comando. Eu quero mexer o braço, né? Então o músculo está vindo. Um exemplo de involuntário, que o involuntário ele é movimentos, tá? Que não são controlados diretamente pela nossa vontade. Um grande exemplo são os movimentos involuntários do tubo esofágico, que vai levando o bolo alimentar até o estômago. Então ele vai, ó, movimentos peristálticos, que nós chamamos involuntários, que vai levando o bolo alimentar até o estômago. Então, quanto ao estímulo, né, quanto ao comando, eles classificam em voluntário e involuntário, tá? Voltar aí para o slide. Então, o voluntário realiza movimentos sujeitos à vontade humana, exemplo, bíceps e quadríceps, né? Já dei um grande exemplo aí. Involuntário realiza movimentos independentemente do controle do indivíduo. Exemplo disso é a musculatura cardíaca. Você consegue controlar o coração? Não consegue, né? Coração, pare. Você não consegue fazer isso. Se você consegue, me avise, eu trago aqui pra cá e nós vamos lhe escrever no Guinness Book, né? Porque tá para aparecer ainda. Então, o movimento do coração é involuntário, tá? Outro exemplo que eu dei aqui é a musculatura esofágica, a musculatura que vai levando o bolo alimentar até o estômago. Você tem também quanto ao tipo desse músculo, tá? Quanto ao tipo desse músculo, ele pode ser estriado, tá? Estriado e liso. Mas só que o estriado pode ser estriado esquelético e estriado cardíaco. E o músculo liso. Um exemplo de estriado, tá? Esquelético são as musculaturas, tá? Que revestem os ossos. E o músculo estriado cardíaco já está dizendo, tá? Eles vivem, tá? Eles se encontram, vivem não, se encontram na parte cardíaca, tá? No miocárdio, no endocárdio e no exocárdio, que revestem o coração, tá certo? Então, aqui você tem musculatura cardíaca. E o músculo liso, um grande exemplo de músculo liso é o esôfago. A musculatura também, a musculatura gastrointestinal, tem muita musculatura lisa, tá? Então, são exemplos de músculo. Agora, um sistema bem complexo, que nós vamos fazer um estudo bem simples dele, só para você ter consciência e saber que é um sistema que se usa muito em atendimento pré-hospitalar, tá? Antes disso, Graciana, alguma pergunta? Não o pessoal tá calmo, o assunto tá fácil demais, ou difícil demais que o pessoal não tá querendo perguntar, né? Mas vamos embora, né? Vamos embora que o tempo está correndo. Então vamos lá, voltando aí para o nosso sistema, o sistema neurosensorial, ou simplesmente sistema nervoso, né? É um sistema que monitora e coordena a atividade dos músculos e a movimentação dos órgãos e constrói e finaliza estímulos dos sentidos e inicia ações de um ser humano, certo? Então, o sistema neurosensorial, ele monitora e coordena a atividade dos músculos e a movimentação dos órgãos e constrói e finaliza estímulos dos sentidos e iniciações de um ser humano, certo? Você tem aí o exemplo aí do cérebro,
com as suas ramificações do sistema nervoso. Tá certo? O sistema nervoso é composto por várias partes, né? Você tem cérebro, cerebelo, né? Tem uma subdivisão aí, então é muito complicado. Tem filamentos neuronais, né? Neurônios, axônios e assim vai. É vulgarmente chamado ou tratado de sistema nervoso, ou SN, né? O pessoal chama SN. Os neurônios e os nervos são integrantes do sistema nervoso, tá? Os neurônios e os nervos são integrantes do sistema nervoso. Então, você vai pesquisar por aí a questão do sistema nervoso. Então, você sabe que o sistema nervoso tem suas divisões. Ele se subdivide, tá? Você pode encontrar aí o sistema, os mais conhecidos, né? E realmente é a divisão básica. O SNC, que é o sistema nervoso central, tá certo? Formado aí pela medula espinhal, a parte do sistema nervoso que leva todas as informações. Você tem o SNP, que é o sistema nervoso periférico, e você tem o SNA, que é o sistema nervoso autônomo, que é formado pelo simpático e pelo parasimpático, tá certo? Isso aí é complicadíssimo da gente trabalhar, por isso que eu estou fazendo um sobrevoo sobre o sistema nervoso. A divisão do sistema nervoso, como eu acabei de falar, sistema nervoso central, em anatomia chama sistema nervoso central SNC, ou neuroeixo. É justamente neuroeixo porque ele fica no meio do corpo, ali na coluna cervical, por dentro da coluna cervical. Isso aí, a esse sistema se chama o conjunto do encéfalo e da medula espinhal dos vertebrados, ou seja, o homem está inserido nos vertebrados, tá? Sistema nervoso periférico, o nome já está dizendo, periférico, de periferia. Às vezes chamado simplesmente de SNP, como eu tratei aqui, é a parte do sistema nervoso que se encontra fora, já está falando, fora do sistema nervoso central SNC. É constituído basicamente pelos nervos cranianos, nervos raquidianos, tá? Então, nervos cranianos, os pares de nervos cranianos, são vários pares, tá? São vários pares de nervos cranianos. Eu tenho o trigeminal, eu tenho a nervatura ocular, então são vários pares, e cada par de nervo craniano, ele é responsável por uma terminação nervosa, ele vai levar estímulo ao sistema nervoso central, que vai automaticamente levar esse estímulo para o coordenador de tudo, que é o cérebro, né? Para o coordenador de tudo, que é o cérebro. Então, assim, basicamente, que funciona o sistema nervoso. Ainda tem o sistema nervoso autônomo, né, que é formado pelo simpático e pelo parasimpático. É o sistema nervoso autônomo. Aí, às vezes, você se pergunta, professor, eu torci o pé, mas na hora esquentou que eu não senti nada. Justamente a ação do sistema nervoso simpático, um faz e outro desfaz. Por exemplo, na hora do medo, o simpático dilata a pupila. Tá? No escuro, o simpático dilata a pupila para poder você enxergar melhor no escuro. E o parasimpático contrai ela. Tá? Então, tem os neuroestimuladores, que são as noradrenalinas, né? Que funcionam a nível simpático e parasimpático. É algo bem complicado e bem detalhado de se falar. E o sistema periférico nós já vimos, passando agora para o sistema circulatório, tá? Antes de começar o sistema circulatório, vou pedir aí tem 2 filmezinhos do sistema circulatório que nós vamos ver, tá certo? Vou pedir aí para o diretor de estudo, tá? O diretor de estudo colocar para que você possa prestar atenção, é bem rápido, e após isso nós vamos discutir a questão do sistema circulatório, tá? Nós vamos ver vai voltar para mim, eu vou comentar e depois nós vamos ver o outro. São 2 filmes rápidos, 2 minutos e meio, 3 minutos, tá? Sobre o sistema circulatório, tá certo? Aí Billy vai passar aí para você, que você possa prestar bastante atenção, tá? Observe, e a partir daí nós vamos interagir melhor e comentar, tá? Manda ver, Billy.